eu sou artesã de Melo e hoje estou aqui no canal para ensinar para vocês essa linda bolsa de crochê. Esse ponto é bem legal, né? Você pode tanto usar em vestuário, usar em tapete, capa de almofada, né? Aqui a sugestão foi essa bolsa aqui, que ficou bem bonito esse ponto. Então, eu vou mostrar para vocês um outro modelinho que eu fiz, utilizando duas cores do fio jeans. Então, ó, esse aqui é o mesmo modelo, só que eu utilizei duas cores. Nessa bolsinha aqui, a alça eu fiz um pouquinho diferente, fiz aqui em crochê, 2 pedaços aqui de corrente no final. Então, fica uma sugestão aí pra vocês também. Caso queiram fazer em duas cores, também vai ficar bem legal. Eu quis fazer aqui numa cor só, pra vocês também poderem ver como é que fica a bolsa numa cor só também, tá? Aí fica a gosto de vocês. Então, se você gostou aí da peça, deixa um gostei aqui embaixo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. Então, vamos lá para a lista de materiais. Então, para a confecção da peça, vou utilizar aqui o fio jeans da Círculo. Essa cor é a cor 8751. Vamos precisar também de uma corrente de 1,20 m mais ou menos, 2 mosquetões, marcadores de ponto, 2 argolas, agulha de crochê 3,5 e tesoura para remates. Então, vamos lá para a aula. Então, vamos iniciar com 30 correntinhas. Faz a laçadinha inicial e mais 30 correntes. Não fazer essas correntes muito soltas, para na hora que a gente for trabalhar nelas, elas não se abrirem muito. Então, faço um total de 30 correntes. Já fiz aqui as 30 correntes. Então, você vai voltar a partir da segunda corrente a fazer um ponto baixo em cada ponto de base, em cada correntinha. Eu sempre pego 2 alcinhas da corrente e deixo só uma para baixo. Eu sempre pego 2 para não abrir muito essa correntinha. Então, segue fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira. E na última correntinha, vamos fazer 4 pontos baixos na mesma corrente, para formar aqui a curvinha aqui. Então, na última correntinha, faça 4 pontos baixos. E vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Para cada alcinha que ficou aqui, ó, das correntinhas. No meu caso aqui, como eu usei 2 para fazer outro lado, desse lado só ficou uma correntinha. Então, vai fazendo um ponto baixo em cada alcinha. Quando chegar ali no final da carreira, eu volto mostrando como fazer. Cheguei aqui no final da carreira, estou aqui no último ponto. Então, como nessa última correntinha já tem um ponto baixo, então, vou colocar só mais 3 pontos baixos nessa última correntinha, para ficar igual aqui a essa curvinha aqui, que tem 4 pontos baixos. E vou fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo.
Para começar a carreira, vou fazer uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto de base. A correntinha nunca vou contar como um ponto, tá? É só para dar altura do ponto baixo. Aí, você faz mais um ponto baixo no mesmo ponto para formar o aumento. Então, iniciamos aqui com um aumento. E para cada ponto de base, vamos fazer um ponto baixo, até chegar nos 4 pontos baixos aqui da curva. Aí, eu mostro para vocês como que iremos fazer aqui. Então, segue fazendo um ponto baixo para cada ponto, até chegar ali na curvinha. Cheguei aqui no primeiro dos 4 pontos. Então, para cada um deles, eu vou fazer um aumento. Então, se tínhamos 4 pontos aqui na curva, agora a gente vai ter 8 pontos. Então, ficamos aqui com 4 aumentos. 1, 2, 3, 4. E segue fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar novamente aqui na curva, onde eu volto mostrando como fazer. Cheguei aqui na curva. Então, tem uns 3 pontos baixos aqui que eu coloquei. Então, vou fazer 3 aumentos aqui também. 2 pontos em cada ponto. Então, como a gente já tinha aqui o primeiro aumento, então, ficamos com 4 aumentos também. E fecha com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Vai ficar uma alcinha aqui do fechamento do ponto baixíssimo, tá? Mas aqui não é ponto, tá? Então, esquece ele e prende com ponto baixo aqui no primeiro ponto baixo. Fecha a carreira com ponto baixíssimo. Aí, sobe novamente uma correntinha, um ponto baixo, onde fechou com ponto baixíssimo. Agora, no próximo ponto, vamos fazer um aumento. E segue com um ponto baixo para cada ponto de base. Até chegar aqui, aonde tem os aumentos novamente, onde eu volto mostrando como fazer. Então, cheguei aqui no primeiro aumento. Então, vou repetir novamente o aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. E vamos ter um ponto baixo sozinho, agora entre os aumentos. Então, aqui tá meu aumento de novo, repito o aumento. Novamente, vai ter um ponto baixo sozinho. E aqui tá o aumento, repete o aumento. Então, vai fazer onde tem aumento, vai repetir o aumento. Onde não tem, faz só um ponto baixo. Então, ficamos aqui com 4 aumentos de novo, só que com um ponto baixo sozinho de separação. Aí, segue com um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui onde tem os aumentos novamente. Então, cheguei aqui onde tá meu primeiro aumento, vou repetir o aumento. E um ponto baixo no próximo ponto. Um aumento. Um ponto baixo no próximo ponto. E o último aumento aqui. Então, aqui tínhamos começado com um ponto baixo, um aumento, e terminamos aqui a carreira com um aumento. Então, temos 4 aumentos de novo, só que agora separado por um ponto baixo cada aumento. E fecha com ponto baixíssimo
no primeiro ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo onde fechou com ponto baixíssimo e outro ponto baixo no próximo ponto. E aqui tá o aumento, vai repetir o aumento. Então, agora, você vai fazer mais 2 carreiras, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo e aumento em cima de aumento. Aonde não tem aumento, você faz ponto baixo normal. Igual aqui, você vai chegar aqui onde no primeiro aumento, vai fazer o aumento. Aí, vai dar 2 pontos baixos de separação, e aí, aqui tá o aumento, você repete o aumento. Aí, 2 pontos baixos de separação, aqui tá o aumento, você repete o aumento. 2 pontos baixos de separação, no aumento, você repete o aumento, tá? É só você ir colocando aumento em cima de aumento que vai dar bem certinho. Então, finalizada essa carreira, você vai fazer mais uma carreira. Com pontos baixos sobre pontos baixos. E aonde tem aumento, você vai repetir o aumento. Só que nessa carreira, você vai dar 3 pontos baixos daí entre o aumento, tá bom? Então, vai ser no total 5 carreiras com aumento. Já fizemos 3, estamos iniciando aqui a quarta. Então, aqui, segue fazendo aumento em cima de aumento e pontos baixos sobre pontos baixos na lateral. Ok? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras restantes e volto com vocês. Então, já fiz aqui minhas 5 carreiras. Então, só recapitulando aqui o que foi feito. Então, aqui na primeira voltinha da primeira carreira, a gente colocou 4 pontos baixos. Depois, na segunda carreira, a gente fez 4 aumentos. Depois, na terceira carreira, a gente fez um aumento, ponto baixo, um aumento, ponto baixo, um aumento, ponto baixo, um aumento. Continuamos com os 4 aumentos. Aí, na quarta carreira, foi feito um aumento, 2 pontos baixos sozinho e um aumento. 2 pontos baixos sozinho e um aumento. 2 pontos baixos sozinho e um aumento. E na quinta carreira, foi um aumento, 3 pontos baixos sozinho e um aumento. 3 pontos baixos sozinho e um aumento. 3 pontos baixos sozinho e um aumento. Tá? Eu mantive os 4 aumentos em todas as carreiras. E na lateral, só ponto sobre ponto. Eu fiquei aqui com um total de 94 pontos baixos. Precisa dar um número par de pontos para depois o nosso ponto fantasia dar certo lá na frente, tá? Se deu mais ou a menos, você adapta aí. Então, aqui fechei com ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha. E na sexta carreira, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base, ou seja, 94 pontos baixos. Cheguei aqui no final da carreira, vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, vamos trabalhar uma carreira de ponto baixo em blow vincado, tá? Então, você tá aqui com a laçada, você vai entrar por trás do ponto. Vai sair aqui na frente e vai sair aqui no outro ponto, no outro buraquinho de ponto. Vai entrar com a agulha ali. E você vai puxar a laçada pra frente, vai ficar com 2, vai laçar e vai tirar as 2. Aí, você vai entrar aqui no mesmo, vai sair lá no próximo. É puxar essa laçada, vai ficar com 2, vai laçar, vai tirar as 2. Novamente, entra aqui no mesmo. E sai lá no próximo. Puxa a laçada, laça, tira as 2. Ó, vai ficando essas correntinhas aqui na frente. Então, vou entrar aqui, ó, nesse buraquinho. Onde já tem ponto nele, mas vou entrar nele para ir para o próximo.
Então, aqui tem a laçadinha do ponto, ó, onde eu peguei, tá meu ponto baixo ali. Então, vou entrar de novo aqui, ó, onde eu já entrei, vou entrar de novo para ir pro próximo. Então, você tem que fazer aqui os 94 pontos baixos de novo. Então, sempre entra no mesmo, para sair lá no próximo. E segue assim por toda a volta. Ó, vai ficando a carreira de ponto baixo aqui. E com as correntinhas aqui na frente da carreira anterior. Finalizei aqui o fundo da bolsa, tá? Então, essa carreira que a gente fez aqui em blow vincado, já ficou como a primeira carreira pra gente subir a bolsa. Então, chegou aqui no final da carreira, eu vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Vou fazer uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto. Todo começo de carreira eu vou fazer da mesma maneira, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto, não contando a correntinha como um ponto. Então, a gente vai fazer agora 5 carreiras de ponto baixo, tá? Só ponto sobre ponto, sem aumento agora. Então, já temos uma que fizemos em blow vincado, e vou fazer mais 5. Então, vou ficar com um total de 6 carreiras aqui, sem aumento, para depois a gente fazer o ponto fantasia da bolsa. Então, eu vou fazer minhas carreiras aqui, porque não tem segredo, é só você fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Em cada carreira, manter os 94 pontos baixos. Caso você tenha iniciado com mais correntes sua bolsa para ficar maior, então, você mantém o total de pontos que vem dando aí na sua carreira, tá? Não aumenta e nem diminui, desde que fique com 94 pontos baixos ou um número par de pontos. Então, vou fazer minhas 5 carreiras aqui e já volto com vocês pra gente fazer o ponto fantasia. Então, já finalizei aqui minhas 5 carreiras e ficou assim, tá? Caso você queira que sua bolsa não fique, quando for usar, né, com esse fundo aqui, assim, saltado pra baixo, quer que ele fique retinho, eu te indico aqui a cortar um papelão no mesmo formato aqui do fundo, no mesmo tamanho, tá? Daí você pode revestir ele com tecido, né, forrar com tecido pra ficar mais bonito e colocar aqui no fundo da bolsa. Esse é um papelão mais firme, não seja muito mole, né? Aí, você coloca aqui no fundo da bolsa. Daí, ela vai ficar sempre retinha aqui embaixo, não vai ficar com o fundo saltando pra baixo, né? Fica bem legal. Então, aí é só uma dica, tá? Então, vamos continuar aqui o nosso trabalho. Vou tirar aqui. Então, finalizei aqui minha carreira. Sempre iniciei as carreiras com um ponto baixíssimo e uma correntinha, tá? E sempre fiz um ponto baixo no mesmo ponto onde eu fechei o baixíssimo. Então, agora, a gente vai trabalhar na alcinha de trás dos pontos. Então, aqui nesse primeiro pontinho que eu tô, onde eu fechei com ponto baixíssimo, eu vou fazer aqui um ponto baixo, pegando só na alcinha de trás. Mas não vou terminar esse ponto. Eu vou puxar só... Opa! Eu vou puxar essa laçada e vou deixar na agulha. Vou entrar aqui no próximo ponto, só na alcinha de trás também. Vou puxar minha laçada. Aí, sim, eu vou laçar, vou tirar os 2 pontos juntos. Uma correntinha.
Vou no próximo ponto, só na alcinha de trás. Essa carreira a gente vai trabalhar só na alcinha de trás dos pontos. Vou puxar meu ponto, vou deixar na agulha. Vou entrar no próximo ponto, vou puxar, vou deixar na agulha. Aí, vou laçar e vou tirar todos os pontos. Uma correntinha. Então, essa carreira vai ser 2 pontos baixos fechados juntos e uma correntinha de espaço, sem pular nenhum ponto de base. Então, segue assim até o final da carreira, sempre na alcinha de trás. Chegando aqui no final da carreira, fiz uma correntinha e vou terminar com os 2 pontos baixos juntos, fechados juntos. Uma correntinha. E vou fechar com ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto. Aí, vou fazer uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto, e vou puxar o ponto e deixar na agulha. Agora, a gente tem que fazer o outro ponto baixo aqui no espaço de corrente. Tá? Não pode ser aqui já no ponto baixo, tem que ser no espaço de correntinha. Então, vai entrar aqui e vai puxar. Vai ficar com 3, vai laçar, vai tirar as 3. Uma correntinha. Aí, de novo, agora você vai vir aqui no ponto baixo e puxar o ponto. Vai ir no espaço de corrente que ficou e vai puxar o ponto. Vai ficar com 3, vai laçar, vai tirar as 3. Novamente, aqui tem um ponto baixo. Vai puxar a laçada. E aqui é onde tem um espaço de correntinha. Vai puxar o outro ponto. Ficou com 3, vai laçar, vai tirar os 3. Uma correntinha. Os 2 pontos baixos fechados juntos, eles têm que continuar em cima dos 2 pontos baixos da carreira de baixo, tá? Não pode ficar entre meio aqui os 2 pontos baixos fechados juntos, porque senão não vai dar o mesmo efeito, tá? Então, ó, ficou aqui tem os 2 pontos baixos e eu fiz em cima os 2 pontos baixos fechados juntos. Fiz uma correntinha, vou vir aqui no próximo ponto, vou puxar a laçada e deixar na agulha. Vou vir no espaço de corrente, vou puxar a laçada e deixar na agulha. Vou laçar, vou tirar as 3 laçadas e uma correntinha de espaço. Então, você segue assim por toda a carreira. Cuidando para não ocupar aqui, quando vai fazer esses 2 pontos baixos, não pegar aqui no ponto baixo. Porque o ponto baixo você vai pegar depois para fechar junto com ponto baixo e espaço de corrente, tá? Não pula o espaço de corrente, senão vai dar errado. Então, aqui no próximo, puxa a laçada, fica na agulha. Em vez de vir aqui, que é o ponto que tá mais aparecendo aqui, você tem uma correntinha aqui de espaço. Então, você vem aqui onde tem a correntinha. Aí, você laça e tira as 3 laçadas. Então, você segue assim até o final da carreira. Fazendo novamente 2 pontos baixos fechados juntos. Separados por uma correntinha. Contornei toda a minha peça. Olha que bonito que fica esse ponto. Estou aqui no último ponto, então, vou fazer um ponto baixo. No ponto baixo, um ponto baixo no espaço de corrente. Vou fechar as 3 laçadas e uma correntinha. Vou vir aqui no primeiro ponto baixo. E vou fechar com um ponto baixíssimo.
uma correntinha. Todos os inícios de carreira vai ser da mesma maneira, tá? Então, faz uma correntinha, puxa o primeiro ponto. Aí, você vem aqui no espaço de corrente. E puxa a laçada. Fica com 3, laça, tira as 3, uma corrente. Aí, vem aqui no ponto baixo seguinte. Puxa a laçada. Vai aqui no espaço de corrente e puxa a laçada. Ficou com 3, vai laçar, vai tirar as 3. Um ponto baixo aqui no ponto baixo, só puxa a laçada deixando a agulha. No espaço de corrente, você puxa a laçada, fica com 3, laça, tira as 3. Uma correntinha de espaço. Então, você segue repetindo a mesma coisa que a carreira anterior, tá? Deixando sempre os 2 pontos baixos fechados juntos em cima dos 2 pontos baixos fechados juntos da carreira anterior, tá? E o início da carreira eu irei fazer sempre da mesma maneira. Eu vou fazer um total aqui, desse ponto fantasia, um total de 20 carreiras, ok? Ou até o tamanho desejado. Eu volto mostrando como vamos continuar. Já fiz aqui as 20 carreiras. Agora, vamos fazer uma carreira de ponto baixo. Então, aqui eu finalizei com um ponto baixíssimo, fiz uma correntinha. E vou fazer um ponto baixo no mesmo ponto. Vou vir aqui no espaço de corrente. E vou fazer um ponto baixo. No ponto baixo, um ponto baixo. Então, você vai fazer no espaço de corrente um ponto baixo. E no ponto baixo, um ponto baixo. Então, segue assim até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar uma carreira de ponto baixíssimo por toda a volta. Então, vou entrar aqui no próximo ponto. E vou fazer um ponto baixíssimo. Vai entrar no ponto, puxar a laçada. E passar por dentro da laçada que tá na agulha. Então, você segue fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira. Então, a próxima carreira, a gente vai usar só uma alcinha aqui do ponto baixíssimo, só a alcinha de cima. Só que daí, na hora de fazer o ponto baixo, você vai ter que vir aqui, ó. Pegar a alcinha do ponto baixíssimo e pegar o ponto lá atrás também. As 2 alcinhas do ponto lá atrás. Então, aqui uma alcinha vai ficar pra baixo sem usar. E vamos pegar as 3 alças. Vamos fazer aqui um ponto baixo. Novamente, vai pegar só uma alcinha aqui do ponto baixíssimo. E as 2 alcinhas do ponto lá atrás. Ó, essa alcinha do ponto baixíssimo e tem as 2 alcinhas do ponto baixo. Então, você pega aqui e faz o ponto baixo. Pra ficar essa alcinha aqui, ó, igual a gente ficou aqui, na parte de baixo. Então, você segue fazendo para cada ponto um ponto baixo, pegando as 3 alças.
Finalizei aqui a carreira, cuidando para ter os 94 pontos que você já tinha antes, né? Aqui na base do ponto fantasia. Então, vou fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Passo uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto. Agora, vamos fazer mais 2 carreiras de ponto baixo. Um ponto para cada ponto de base. Então, vou fazer minhas carreiras aqui e já volto pra gente dar continuidade. Então, aqui eu já fiz minhas carreiras e já fiz as marcações para fazer os buraquinhos para passar o cordão depois, tá? Então, a gente tem aqui 94 pontos e a gente precisa ter 8 buraquinhos. Então, 94 não é divisível por 8. Então, aqui em 2 lugares eu vou ter que deixar só 9 pontos baixos de espaço. E do outro lado também vou deixar 9 pontos de espaço. E nos demais eu vou deixar 10 pontos, tá? De espaço que eu tô dizendo é entre meio os buraquinhos que a gente vai deixar pra passar o cordão, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai arrumar a sua peça certinho aqui, o fundo, ó. Vai marcar o meio, tá? As duas partes aqui, vai marcar o meio, tá bom? Então, vai ficar aí com 47 pontos para cada lado, ok? Aí, você vai contar para um lado 5 pontos e vai marcar 2 pontos. Que esses 2 pontos é onde vai ser o buraquinho. Aí, você conta mais 10 pontos e marca 2 pontos, aonde vai ser o buraquinho também. Aí, como aqui é a parte central, então, você vai deixar só 9 pontos. E marca 2 pontos novamente, onde vai ser o buraquinho. Aí, de novo, aqui, 10 pontos baixos de separação e marca novamente os 2 pontos onde vai ser o buraquinho. Aqui também do lado, vai ficar com 10 pontos. Tá? Aqui vai ficar com 10 pontos, aqui é o meio da bolsa, né, da lateral. Então, aqui também vai ter 10 pontos e depois você marca mais 2. Depois, 10 pontos baixos de novo e marca mais 2. E aqui tem 9 pontos baixos. E marca mais 2. E aqui tem 10 pontos baixos. E aqui a lateral também, que fica com 10 pontos baixos. Então, só aqui no meio, no centro da bolsa, que eu deixei com 9 pontos baixos de separação entre meus buraquinhos. E também na parte de trás, para ficar igual, tá? Então, vamos dar continuidade. Então, eu tô parada aqui, bem aonde é onde eu tenho que pular esse ponto baixo, tá? Então, aqui eu tinha feito a correntinha. Vou tirar esse marcador. Vou fazer mais um ponto baixíssimo. Eu tinha fechado minha carreira com baixíssimo. Então, vou fazer mais um ponto baixíssimo no seguinte. Pra me ficar com 2 pontos aqui de espaço, tá? E aqui onde eu fiz o baixíssimo, vou fazer uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto. E vou fazer mais 9 pontos baixos. Totalizando aqui 10 pontos baixos. Aí, vamos pular esses 2 pontos e vamos fazer 2 correntinhas. Como aqui é o centro da bolsa, no meio, então, vamos fazer 9 pontos baixos.
Feitos os 9 pontos baixos, faz 2 correntes novamente, pula os 2 pontos de base e vai aqui no terceiro ponto. Agora, a gente vai fazer 10 pontos baixos. Então, ó, vai ficando aqui o buraquinho pra passar o cordão depois. Então, fiz 10 pontos baixos, 2 correntes. Vou pular esses 2 pontos novamente. E vou fazer aqui mais 10 pontos baixos. Vou tirar essa marcação, que é a marcação do meio da bolsa, né, onde foi feita a divisão, né, aqui do meio da bolsa, a lateral. Então, 10 pontos baixos, 2 correntinhas, pula 2 pontos de base e mais 10 pontos baixos. Duas correntinhas. Agora, como aqui é a parte central da bolsa, vamos pular esses 2 pontos e vamos fazer 9 pontos baixos. Pula, faz 2 correntinhas, pula 2 pontos de base e vai fazer 10 pontos baixos. Aí, faz 2 correntinhas, pula 2 pontos de base e faz mais 10 pontos baixos. E aqui no final, você vai pular 2 pontos baixos também do espaço, mas aqui no final eu volto mostrando pra vocês como continuar. Então, cheguei aqui no final da carreira, ó. Fiz os 10 pontos baixos e ficou os 2 pontos baixos aqui. Tem o ponto baixo aqui que eu fiz o ponto baixíssimo e esse ponto baixo aqui, tá? Então, tem 2 pontos baixos. E esse ponto aqui que parece um ponto, não é um ponto, que é o ponto de ligação onde a gente fez o ponto baixíssimo. Então, faz 2 correntinhas e fecha com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Então, ficamos aqui com 8 buraquinhos, tá? Então, agora, temos que fazer mais 3 carreiras de pontos baixos. Então, aqui eu fiz uma correntinha, volta no mesmo ponto e faz um ponto baixo. Como sempre, a correntinha não conta como ponto, tá? É só para dar a altura do ponto baixo. Então, vai fazer aqui ponto sobre ponto. E aqui, onde tem as correntinhas, você faz 2 pontos baixos. E repete ponto sobre ponto. Então, essa carreira onde tem correntinha, você faz 2 pontos baixos e ponto baixo sobre ponto baixo. E vai fazer mais 2 carreiras de pontos baixos, tá? Sem aumentar nem diminuir. Com 94 pontos baixos cada carreira. Então, vou fazer as minhas aqui e volto pra gente dar continuidade. Então, tá pronto aqui o corpo da bolsa. Aqui eu cheguei aqui no final da carreira, fechei com ponto baixíssimo no ponto baixo.
E essa ponta aqui é só você passar na agulha de tapeceiro e esconder aqui entre os pontos aqui atrás. Então, ficou pronto, né, o corpo da bolsa. Então, agora vamos fazer o cordão para passar aqui nos buraquinhos. Então, você vai iniciar aí com 140 correntinhas, ok? Então, vai voltar a partir da segunda correntinha, fazendo um ponto baixíssimo para cada corrente de base, pegando só uma alcinha da correntinha. Então, segue assim até o final da carreira. Até o final das correntinhas, aliás. Então, aqui fiz ponto baixíssimo até a última correntinha. Aí, ele ficou assim meio torcidinho, aí é só você dar uma esticada nele. Desenrolar ele, esticar, que ele fica mais retinho. Então, aqui fiz um ponto baixíssimo, eu vou cortar meu fio. Vou puxar pra cima essa laçada. E aqui vou fazer um nó. 2 nós, na verdade. Aqui vou cortar essa ponta. Vou dar uma apertadinha aqui no nó. E vou fazer um nozinho nessa ponta. Se você quiser, pode colocar terminal aqui nessa pontinha, tá? Eu só vou fazer um nozinho. Então, aí você puxa o nozinho de forma que esconda essa pontinha aqui do início. Então, fica assim o nozinho. Então, feito o cordão, vamos passar aqui na bolsa. Você define qual parte você quer aí que seja a frente da sua bolsa. Então, essa parte aqui, que é a da emenda, eu vou deixar pra trás. Então, eu vou começar a passar aqui, ó, nesse furinho. E vou passar esse cordão em todos os furos. Saindo com ele aqui na frente novamente. Então, ó, aqui dentro fica assim, ó. E aqui é só você daí amarrar. Fazer o nó aqui na frente, né, fechando a sua bolsa. Agora, vamos fazer o cordão da alça. Ah, desculpa, aqui também no final, ó, como na outra ponta, eu faço um nozinho também. Opa. Então, vamos lá fazer a alça agora. Então, pra fazer a alça, eu vou fazer correntinhas. Então, vou deixar uma pontinha aqui depois pra gente arrematar, né? E vou fazendo correntinhas. A quantidade de correntinhas vai ser para o tamanho de corrente que você vai usar, tá? Então, você vai fazendo e vai passando por dentro da corrente, porque eu vou fazer essas correntinhas aqui pra estar passando dentro da corrente
Eu vou usar aqui uma agulha de tapeceiro. Eu vou amarrar aqui, pra não ficar escapando. E aí, é só você vir passando aqui dentro da correntinha. Passa ela em todas as argolinhas da corrente. Então, você segue, ó, vai ficar assim bem bonitinho, ó. Vai passando por dentro da correntinha, por dentro da corrente, as correntinhas que você fizer. Aí que no final você vai puxar mais nessa correntinha. Você vai deixar bem próximo, quando você terminar, né, aqui o tamanho da correntinha que você precisa, você vai deixar aqui bem próximo da primeira argolinha pra fazer o arremate. Mas daí eu volto com vocês pra gente fazer essa finalização. Então, você vai fazendo e vai passando pra ver qual a quantidade de correntinhas que você vai precisar. Então, aqui é só você ir continuando fazendo. Então, vou fazer as minhas aqui, passar por dentro da minha corrente e já volto pra gente fazer os arremates aqui na alça. Então, já passei aqui as correntinhas dentro da corrente e arrematei aqui, ó, fiz um nozinho. Aqui do outro lado, vou mostrar como que eu fiz. Então, estamos aqui, né, no finalzinho. Vai abrir esse fio aqui em duas partes. Vai passar uma delas aqui dentro do mosquetão. E vai fazer o nó. Aí é só cortar essa pontinha que ficou. Aí vai ficar assim. Se preferir, pode dar um pininho de cola também aqui no nozinho. Então, a alcinha tá pronta. Agora, pra gente prender essa alça aqui, eu vou prender a minha argolinha, né, aqui na lateral da bolsa. Tá? Bem aqui na linha onde eu deixei o buraquinho, eu vou prender ela aqui no meio. Então, com o próprio fio, com fio jeans, né, eu passei ele aqui na agulha de tapeceiro. Você vai entrar aqui por trás. Vou deixar uma ponta aqui. E vai dar aqui alguns pontinhos. Tanto que você achar necessário aqui pra prender. Ó, entro no buraquinho e saio e volto no mesmo buraquinho. Eu vou dar aqui uns 4 pontinhos.
já vai ficar bem presinho. Então, aqui essa ponta é só você amarrar. Eu vou encontrar essa ponta ali de novo, ó, vou por dentro de alguns pontinhos. Aí, você amarra aqui uma pontinha na outra. E corta aqui o restante do fio. Então, ficou assim. Então, eu vou costurar aqui o outro lado, no outro lado a argolinha, a outra argolinha, e volto com vocês com já minha bolsa pronta. Então, pessoal, ó, aqui a bolsa já pronta. Aqui eu só prendi o mosquetão aqui na argolinha. E ficou assim, então, a nossa bolsa. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, deixa um gostei aqui embaixo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigada por me acompanhar em mais essa aula e até uma próxima!